A nação de Israel, mais uma vez, entra em crise espiritual. O seu líder espiritual, o sacerdote Eli, já estava muito velho e com a visão escurecendo. Os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, eram rebeldes e anarquistas. Eles não levavam as coisas de Deus a sério. A Bíblia diz que Eli já era muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Eli, como pai e sacerdote, os repreendia, porém não conseguia manter a ordem, e como consequência disso, veio a ira de Deus sobre si. Naquela época, raramente se ouvia a palavra de Deus pelo ministério profético, e as visões não mais existiam. Até que Deus levantou um profeta para repreender a Eli e lhe anunciar um novo sacerdote que haveria de lhe substituir. Samuel foi a resposta de Deus a uma nação que estava enfrentando um período de transição entre a teocracia e a monarquia. O período dos juízes estava terminando, e Israel precisava de um homem que fizesse essa transição política. Samuel foi o homem escolhido por Deus para este importante momento histórico da nação de Israel. Samuel foi o único homem na Bíblia que teve o nome pronunciado 6 vezes pelo Senhor numa mesma noite. Mesmo que diversas vezes ele não tenha entendido que se tratava da voz do Senhor. Deus não desistiu de Samuel e insistiu com ele, até que Samuel aprendeu a discernir a voz de Deus. Deus é paciente e entende a nossa dificuldade de reconhecer a sua voz. Samuel ministrava a palavra do Senhor sendo ainda menino. A obra do Senhor, ela é urgente e precisa ser feita independente da idade. A lâmpada é sempre retratada na Bíblia como símbolo de luz e vida. A Bíblia diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Deus não vai esperar o tempo se acabar para escolher alguém para fazer a sua obra. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, Deus está chamando eu e você para fazermos a sua obra agora, pois a obra de Deus é urgente e Ele não vai deixar a lâmpada se apagar. Antes de continuarmos o vídeo, gostaríamos de agradecer a sua audiência em nosso canal. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e nos abençoe com o seu gostei, ok? Como é confortador saber que temos um Deus que se preocupa com cada um de nós e comunica-se conosco, seja através da sua palavra revelada, por sonhos, sinais, prodígios ou mesmo por provações. Com Samuel, Deus falou de um modo pessoal no seu quarto de dormir. O que nos chama a atenção não é o fato de Deus falar a Samuel, mas o momento que teria de acontecer, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O fogo não poderia se apagar sobre o altar, nem a lâmpada apagar-se dentro da casa de Deus. Eram 2 coisas que o sacerdote deveria ter o devido cuidado. A primeira, de manter o fogo aceso sobre o altar. E a segunda, as lâmpadas do candelabro, elas tinham que ficar acesas dentro da tenda durante todo o dia para a ministração. Hoje, na nova aliança, o altar, ele representa a nossa vida de comunhão com Deus. A lâmpada representa o Espírito Santo. E a casa de Deus somos nós, como templo e morada do Espírito Santo. Portanto, precisamos ter o devido cuidado para manter a chama do Espírito Santo ardendo dentro de nós, para que a glória de Deus nunca se aparte da nossa vida. Na época dos sacerdotes, para manter o altar aceso, era preciso colocar a lenha constantemente. Hoje, esse altar
representa a nossa vida de comunhão com Deus, e a lenha representa a oração. Para mantê-lo aceso, é preciso viver uma vida de constante oração. Tem crente que está com a lâmpada quase apagada, e tem outros que perderam o brilho do Espírito Santo e a lâmpada de Deus já se apagou na sua vida. Vamos refletir em que áreas de nossa vida estamos precisando ouvir a voz de Deus antes que a lâmpada se apague. Primeiro ponto: ouvir a voz de Deus quando o relacionamento com Ele não anda bem. Há momentos que Deus comunica-se conosco para repreendermos. O texto em 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, é uma severa repreensão ao sacerdote Eli, que não estava nos seus melhores momentos de relacionamento com Deus. Quando o nosso relacionamento não anda bem com Deus, a tendência natural é nos afastar da sua comunhão. O tempo a sós com Deus vai se tornando cada vez mais raro. Os sintomas começam a aparecer como, por exemplo, retendo aquilo que é de Deus, os dízimos e as ofertas. A lâmpada de Deus começa a se apagar na área da fidelidade, da vida financeira, também no casamento e na família. Segundo ponto: ouvir a voz de Deus quando começar a faltar o azeite no relacionamento familiar e no casamento. Quando a família não anda bem ou o casamento está à beira do divórcio, é sinal que a lâmpada de Deus está se apagando. As evidências de que a lâmpada de Deus está se apagando é quando começa a faltar no relacionamento familiar o azeite, simbolizando o amor, o respeito mútuo, a honra, a obediência a Deus e a submissão. A Bíblia diz que 10 virgens pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo e vasilhas juntamente com as suas candeias. A experiência tem nos mostrado que a imprudência tem sido uma das principais causas de deixar faltar o azeite de Deus na família e no casamento. Antes que a lâmpada de Deus se apague, é hora de urgentemente parar e ouvir a voz de Deus, dando toda a direção para a restauração do seu casamento e da sua família. O terceiro ponto é ouvir a voz de Deus quando as finanças estiverem sendo atacadas pelo devorador. Deus, Ele não planejou que vivêssemos numa falência e na escravidão das dívidas. Quantas pessoas vivem escravizadas pelo devorador? Até mesmo dentro de determinadas igrejas, vemos homens e mulheres se corrompendo por causa da ganância no dinheiro. A Bíblia diz no livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 11, que os líderes religiosos julgavam a troco de suborno. Seus sacerdotes ensinavam por lucro. Seus profetas adivinhavam em troca de prata. E ainda eles se apoiavam no Senhor, dizendo ao povo que o Senhor estava no meio deles e nenhuma desgraça poderia acontecer. Esses homens deixaram-se contaminar pelos desejos da carne e pela contaminação financeira do mundo. O devorador entra pela porta da infidelidade. A lâmpada de Deus, ela se apaga na vida dos que vivem a prática da infidelidade. E o quarto ponto é ouvir a voz de Deus quando Ele chama para uma tarefa antes que a lâmpada da oportunidade se apague. O jovem Samuel ouviu a voz de Deus antes que a lâmpada se apagasse. Ao ouvir a sua voz, imediatamente atendeu a sua ordem. Samuel foi um dos maiores sacerdotes de Israel. Quantos de nós têm fechado seus ouvidos à voz de Deus? Quantos de nós ouvimos, mas não obedecemos a sua ordem? A lâmpada da oportunidade
pode estar se apagando em nossa vida. A lâmpada da obediência pode estar se apagando. A lâmpada do compromisso, de fidelidade, pode estar se apagando. A lâmpada da restauração no seu casamento e família pode estar se apagando. Para Eli, a lâmpada de Deus estava se apagando e de uma forma trágica. Num só dia, morreu Eli, seus 2 filhos que o auxiliavam no sacerdócio e a sua nora. Reflita sobre a lâmpada da sua vida. Ela está acesa ou está se apagando? Ouça a voz de Deus. Como você se vê neste cenário? Em que área da sua vida a lâmpada de Deus está se apagando? Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, encha-se do azeite do Senhor. A sua vida é uma lâmpada preciosa que precisa estar acesa e permanentemente cheia do azeite do amor de Deus. Pare, pense, ouça a voz de Deus falando ao seu coração. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.